aqui do Livroteca com Chá. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma resenha de um livro que eu li e que vocês já estão a par da situação, que é o livro do Gabriel Garcia Marques, que se chama Ninguém Escreve ao Coronel. Este livro é o terceiro livro dele publicado. Na verdade, ele escreveu em 1957, mas ele só foi publicado mesmo lá em meados de 1961, em decorrências de algumas coisas que acabaram procrastinando a publicação. Este livro, eu achei a capa dele incrível. Na verdade, as edições que foram assim feitas de todas as obras dele em sequência são basicamente dessa forma, que foi pela editora Record, está sendo, né, publicado pela editora Record. Atrás sempre é a mesma capa, né, com a foto dele, toda a vida bem brevemente descrita aqui. E cada história tá me surpreendendo bastante, como todos já sabem, né, quem tá acompanhando desde o início. Esse é o terceiro livro dele, mas desde o início eu sempre venho falando para vocês que eu iniciei a ler as obras dele pelos 100 Anos de Solidão, com uma indicação de uma ex-colega de trabalho. Acabei por não finalizar, porque eu achei muita informação para um primeiro contato com o autor. Mas aquilo ali foi uma paixão, a escrita dele. Eu nunca, pelo que eu me lembro, eu nunca havia me deparado com o realismo mágico daquela forma inusitada. E por conta disso, eu acabei optando por começar a ler as obras dele de acordo com a cronologia de publicação, né? De acordo com a escrita dele. E eu acho bem interessante porque ali a gente vai vendo o amadurecimento de escrita, porque ele começou muito cedo. Por exemplo, este terceiro livro, eu anotei aqui porque eu andei dando uma pesquisadinha. Ele escreveu esse livro com 29 anos de idade, então ele realmente era muito novo, era um escritor muito novo, mas já tinha uma, digamos, não uma experiência, mas ele já tinha aquele dom aflorado, né, sobre a escrita. Esse terceiro livro, ele vai ser, não digo que é diferente dos outros, porque ele é uma sequência, né, literária. Ele vai trabalhar com ambiente já conhecido pelo primeiro livro, mas ele, de qualquer forma, ele é mais parecido com o primeiro livro do que com o segundo, né? O primeiro livro vai tratar sobre um homem misterioso que chega em uma vila e ali ele é muito estranho e tudo mais, e vai falar sobre a morte dele. No segundo livro já vai contar uma parte mais histórica, né, sobre o que aconteceu na época, né, de toda a ditadura, enfim, da ambientação também. E nesse terceiro livro é como se a gente revivesse a história que é a Vila de Macondo. O que eu acho interessante ressaltar aqui, que lá em 100 Anos de Solidão, que é um dos livros mais para frente que ele vai publicar, no caso, né, já está publicado, mas que ele iria publicar mais para frente, onde ele cria a Vila de Macondo. Aqui nos primeiros livros ele já vem ressaltar e deixar bem claro, tanto no primeiro livro quanto neste terceiro livro, sobre esta vila e alguns personagens. Aqui, na história de Ninguém Escreve ao Coronel, vai se tratar desse personagem principal, só que vai se iniciar a história com o velório do filho do próprio coronel, o Augustin. Eu não sei como é que se pronuncia, mas é o Augustin. Ele é o único filho dele e de sua esposa, e ele vai ser velado nos primeiros capítulos. O que eu acho bem interessante ressaltar aqui é a descrição e a narração de escrita que o autor ele faz em momentos que são extremamente importantes. Por exemplo, um velório, que para muitos escritores pode passar batido e não trazer tanta descrição, mas a descrição que o Gabriel Garcia Marques ele traz é desde uma janela empoeirada, ou uma madeira transpassada, ou o cheiro do terno antigo que o coronel vai vestir para velar o seu filho, o sapato ilustrado, o sapato ilustrado pela sua esposa. Então, são narrações e pequenos detalhes que fazem com que a gente se apaixone com a escrita dele de fato, né? Ali vai transportar um lado sombrio, que é o próprio velório, e aquela dor e aquele luto de velar o seu filho, porque daí logo mais à frente a gente vai descobrir o motivo, né? E
essa narrativa, ele vai, ao mesmo tempo que se torna uma coisa tão simples e tão singela, ele vai trazer esse ar sombrio para a história. E ali a gente vai desvendando, mesmo ele trazendo características tão materiais, ele vai desvendando o pensamento e os princípios e toda a característica e tudo o que de fato se integra no personagem que ele quer abordar. É uma coisa incrível. Percebe-se que ele é um livro bem curtinho, bem breve, assim, 2 horas, 3 horas no máximo, a gente consegue ler ele. Ele tem 95 páginas, então é um livro extremamente rápido. E mesmo sendo um livro dessa época, ele tem, eu não sei se é a tradução que faz com que ele se torne fluido. Vamos ver aqui quem é o tradutor, é o Danúbio Rodrigues. E eu não sei se é a forma que ele faz essa tradução, mas uma escrita muito leve, gente. E é uma história, assim, muito simples, né? As histórias, pelo menos até o momento, de todas que eu já li dele, que não foram muitas no caso, mas o desenvolvimento, né, de toda a escrita dele é muito simples. Vem trazer as histórias do povo dele, né, de tudo que ele e a família dele vivia, mas com uma criação de um lugar novo, de personagens novos, mas aquele fundamento, né, aquela substância a mais que o povo dele tinha, ele quis colocar nas histórias. E essa história, ela vai trazer como o personagem principal, acredito eu, é um galo, né? Aqui vai acontecer uma breve narração sobre brigas de galo. E até, inclusive, essa situação foi um dos pivôs que ocasionou a morte do filho dele. Então, por conta de um galo, e esse galo eles têm que cuidar. Ele e a esposa, né? Ficaram responsáveis por esse galo do filho. O filho morreu, acabou falecendo, e esse galo ficou para eles. A história, ela vai trazer, a principal passagem dela é numa situação de extrema pobreza. Então, ali não é uma vila rica, ali é uma vila de pessoas simples, cada um querendo ganhar o seu ganha-pão. Claro que vão ter alguns personagens que vão ter mais condições financeiras, mas não é o caso do coronel, da sua esposa e da sua casa. Ele só tem apenas esse galo de briga, que inclusive é muito famoso na região. Só que eles têm que esperar um tempo para esse galo se formar e tudo mais, e acontecer uma outra ocasião para ter esse campeonato, essa briga, né? Então, essa rixa, enfim, esse concurso, eu não sei como se diz, eu também não me recordo como que é relatado no livro, faz basicamente acho que uns 2 meses e meio que eu finalizei o livro e só estou trazendo a resenha agora, mas eu quero trazer para vocês o que ficou realmente bem marcado na minha memória, como sentimento, é esse personagem, que é o Galo, que é o que vai tentar trazer esperança para essa casa, e ao mesmo tempo, por ele ser o pivô da morte do seu filho, ele também vai trazer um certo luto e vamos se dizer, um certo peso, fazendo com que tanto o pai quanto a mãe desse filho que faleceu tem que arcar com a presença de um animal que foi o pivô e o principal motivo do seu filho partir, né, para outro plano, digamos assim. E o coronel, que é um personagem também muito importante aqui no livro, ele está esperando há muito tempo por uma carta, aonde essa carta supostamente tem que haver uma resposta do seu aposento, né, enfim, do seu aposento. Então, o nome do título diz que ninguém escreve ao coronel, ele já brevemente é um spoiler da história do que vai acontecer. Toda sexta-feira esse coronel ele espera uma carta, né, do seu superior e do governo, mostrando, enfim, e dando o sossego que ele acredita que merece, que é o seu aposento. E toda sexta-feira ele vai na embarcação e espera a sua carta, e essa carta nunca chega. Então, cada vez que ele retorna para sua casa, é aquela tristeza, é aquela monotonia e também é aquele desespero. Sua esposa sempre está ali, muito calma, tentando apaziguar a situação, mas claro que vai ter um momento que a situação se aperta realmente, e aqui vai ser descrito de uma forma simples, mas muito bem descrito, as partes assim interessantes que relatam sobre o que é miséria e o que é pobreza. Inclusive tem até, eu acho que foi uma das partes que eu marquei,
Ó, eu consegui achar. Eu até tinha anotado aqui nas minhas anotações a página que é relatado sobre essa passagem, né, da dificuldade que eles têm e que realmente a mulher dele se rebela contra toda essa situação e pede para ele vender esse galo, que ao mesmo tempo estão esperando por esta bendita carta, chegando o seu aposento ou alguma coisa com que ter o alívio, né? E eu vou ler aqui para vocês. O coronel comprovou que 40 anos de vida em comum, de fome em comum, de sofrimentos comuns, não lhe bastaram para conhecer sua mulher. Sentiu também no amor alguma coisa tinha envelhecido. Também não querem o quadro, continuou ela. Quase todo mundo tem um igual. Fui tentar inclusive nos turcos. Eles já estavam querendo vender as coisas para conseguir se manter, né, gente? O coronel amargurou-se, de modo que todo mundo agora sabe, que a gente está passando fome. Estou cansada, disse a mulher. Os homens não veem os problemas de casa. Várias vezes botei pedra para ferver a fim de que os vizinhos não soubessem que levamos dias e dias sem pôr a panela no fogo. O marido ofendeu-se mais ainda. Uma verdadeira humilhação, disse. A mulher deixou o mosquiteiro e foi até a rede. Eu estou disposta a acabar com os melindres e as contemplações desta casa. Sua voz começou a se obscurecer de raiva colérica. Estou farta de resignação e dignidade. O coronel não movia um músculo. 20 anos esperando os passarinhos coloridos que lhe prometiam depois de cada eleição. E de tudo isso só nos resta um filho morto. Prosseguiu ela. Nada mais que um filho morto. O coronel já estava acostumado a este tipo de recriminação. Então, gente, e aqui a gente vai, né? Eu acho interessante ressaltar sobre essa parte, porque, como eu já havia informado, tudo que Gabriel Garcia Marques escreve é relatando sobre o que o povo, né, o seu povo, passava realmente nessa época, por volta de entre 1950 e 1960. E o final, né, trazendo tudo isso, assim, toda essa parte, para quem vê a história, é uma história muito simples, né, mas tem uma profundidade que a gente para pensar que não é tão longe, não é tão diferente do que a gente tem hoje em pleno 2024. Muitas famílias passam por isso em ambientes que a gente muitas vezes não conhece e da forma que não conhece, que nunca passou, mas às vezes em países, em estados, em cidades próximos a gente não faz ideia, né? Quantas adversidades, quantos problemas e quantas famílias passam por dificuldades, por escolher esperar algo melhor, por ter uma esperança em algo que vai acontecer e muitas vezes não acontece. E já relatando o spoiler do livro, realmente essa carta com o aposento dele até o momento da última página não acontece. Inclusive o final do livro é um pouco inusitado, porque ele leva até de uma forma humorística, vamos dizer, se é que dá para relatar desta forma. Então, uma resposta que o próprio coronel dá para sua esposa. Então, mais um tempo esperando, né, pela carta, vamos ficar mais um tempo esperando pela notícia boa, para que ela bata na porta. E é isso, gente, são histórias simples e que a gente sente que tem uma profundidade legal, sente que tem algo a acrescentar a nós, né? É uma história que, se a gente parar para pensar, qualquer pessoa poderia escrever uma história assim, mas com tanta vivência, com tanta experiência, sabendo que o seu povo passou por isso e passa ainda por isso. Gabriel Garcia Marques, desde aquela época, é um gênio na escrita, é um gênio na interpretação de vida, né? Na bagagem que ele tinha desde novo. Então, eu super recomendo este livro, eu recomendo até o momento todas as obras dele, até inclusive as que eu não li, porque eu acredito que, claro, obviamente eu vou gostar mais de umas do que de outras, mas se a gente parar para perceber, se eu parei assim, porque eu tenho uma convicção de que Gabriel Garcia Marques realmente foi um encontro, foi um autor que eu encontrei, assim, a minha alma literária encontrou. Porque não é livros que eu costumo ler, não é gênero que eu costumo ler. Aliás, é muito diferente do que eu leio, do que eu costumava ler, mas agora ultimamente eu estou pegando muitas obras assim. E de primeiro momento, quando eu tive o contato com a primeira obra dele, eu já percebi que houve ali
uma amizade entre o meu bem-estar com a escrita dele, que se tornou um relacionamento. Por isso que eu decidi ir adiante com esse projeto, em ler todas as obras dele de forma cronológica, para saber tanto as dificuldades que ele tinha para trazer as informações, trazer as histórias e para elaborar, né, tantas histórias, como também aquele amadurecimento da própria escrita dele, como qualquer outro escritor tem, desde a primeira obra até sua obra mais recente. Eu acredito que o escritor ele tem esse amadurecimento. Então, o Gabriel Garcia Marques realmente é um dos melhores autores que eu já li na minha vida, e por mais simples que seja o texto, eu acredito que ele vai me encantar e eu vou extrair alguma coisa, de alguma forma, daquilo ali. Então, eu super recomendo qualquer obra dele, eu recomendo este livro, porque ele traz uma história tão simples, gente, é isso que é tão magnífico, mas que ao mesmo tempo ele vai trazer tanta camada social, tanto problema que há 60 anos atrás já existia e que a gente acreditava que existia porque realmente o mundo precisava evoluir, mas estamos em pleno 2024 e mesmo assim acontece esse tipo de problema social. Claro que de diferentes formas, mas mesmo assim a gente consegue perceber a semelhança do que a gente ainda tem no mundo, né? Que infelizmente é a miséria, a pobreza de alguns países, de algumas pessoas, de algumas famílias, enfim. É uma coisa, é um momento assim, quando eu paro para perceber assim que eu li uma história que condiz com muita coisa que eu já vi. Eu acho impressionante o quanto o trabalho de um escritor, ele era jornalista também, pode carregar como peso, né, para a sociedade, como uma força, como a nossa escrita pode viajar por anos e anos e ela continuar com aquele mesmo peso inabalável. É impressionante, gente, é impressionante. É por isso que cada vez mais eu gosto mais das obras dele, cada vez mais eu gosto mais de literatura e de ler, porque é isso, gente. A leitura em si, ela é magnífica e a gente consegue extrair muita coisa para nossa vida, para o nosso coração, e faz com que a gente cresça também e amadureça e evolua através dessas histórias. Eu super recomendo. Ultimamente eu não tô aquela pessoa de ficar colocando notas, mas foi realmente um livro muito marcante esse ano para mim, como tantos outros dele. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir o livro Ninguém Escreve ao Coronel, eu vou deixar os links dos outros vídeos também aqui, os livros que eu resenhei, se caso vocês quiserem adquirir, ou também se quiser adquirir qualquer outra coisa pela Amazon, pode ser qualquer outra coisa mesmo, tá, gente? Vocês não vão pagar nada mais por isso, utilizando o link, mas vocês vão estar ajudando a colaborar aqui com o canal e com toda a rede social que a gente tem do Livroteca com Chay. E também com uma novidade, que também somos afiliados pela Shopee, então ali, se vocês quiserem um livro antigo, qualquer coisa assim, sobre a literatura, ou qualquer acessório de literatura, ou qualquer coisa lá da Shopee, só utilizando o link vocês também não vão pagar mais nada sobre a sua compra, nada mais, mas vão estar ajudando aqui o canal, as redes sociais e tudo mais. E também quero deixar a novidade que a gente tem, que é um blog, Livroteca com Chá. Vou colocar o link aqui também para vocês estarem conhecendo. Ele já estreou no dia do Natal com várias postagens e eu espero que vocês gostem. É uma forma de eu me aproximar mais de vocês, trazendo a minha escrita, a minha essência, e vocês conhecerem também a minha escrita. Vou trazer informações, vou trazer resenhas, vou trazer também partes de jornalismo literário, que também eu acho bem interessante. E é isso, gente. Eu fico por aqui com mais essa indicação, deixando registrado aqui que foi um excelente livro. E até a próxima. O próximo livro eu vou deixar também o link aqui, tudo certinho, gente. Ali na descrição vai estar tudo anotadinho, tudo certinho, para vocês ficarem por dentro de tudo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até mais.